Graça e paz, irmãos. Eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, pedindo que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Até aí, queridos, vamos orar? Vamos buscar no Senhor a sabedoria, o entendimento. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, e cá estamos, buscando em ti, ó Deus, a sabedoria, o entendimento, para que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Tire de nós toda inquietação e que a tua palavra floresça em nossos corações. É no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, dessa carta de Paulo aos Coríntios, especialmente a essa carta, o capítulo 7, ele é muito emocionante. Ela traz aqui uma clareza de um apóstolo que ao mesmo tempo ele está muito preocupado num relacionamento de tristeza, num relacionamento de amor e num relacionamento de perdão. Ele é firme no tratamento com a igreja de Corinto, com os membros, os cristãos da igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo ele tem um tratamento de amor, um tratamento de restauração com essa igreja. Veja só, Paulo escreve essa carta em aproximadamente no ano 56 depois de Cristo, e depois de uma fase difícil de um relacionamento justamente com esses cristãos. Ele havia feito uma viagem muito dolorosa, uma visita a essa igreja e uma visita que culminou nessa carta, que a gente pode, inclusive, se nós voltarmos um pouquinho aí, no capítulo 2 de 2 Coríntios, volta um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 2 ainda de 2 Coríntios, aí no verso 2 do capítulo 2, verso 2 do capítulo 2, ele diz assim, até o verso 3 e 4, e escrever isso para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, que a minha alegria é também a alegria de vocês, porque lhe escrevi no meio de muito sofrimento e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Veja, o relacionamento que Paulo tinha com essa igreja era um relacionamento muito profundo, e ele tratava dessa igreja, com essa igreja, de uma forma muito próxima, e ele esperava ansiosamente saber
notícias dela constantemente. O tempo se passou e somente quando Tito retorna da viagem que ele havia feito a essa igreja de Corinto, ele começa a ter uma maior tranquilidade. Quando Tito retorna, lá no capítulo 7, nos versos 6 a 7, quando Tito volta da viagem, ele então traz algumas notícias positivas e que Paulo então se sente aliviado em saber que as coisas estavam caminhando conforme Paulo esperava, então ele se sente aliviado. Lembrando, irmãos, que Corinto, naquela época, era uma cidade extremamente distante da presença de Deus, era uma rica cidade, uma cidade pobre no sentido de moralidade, era uma cidade que Paulo enfatizava constantemente o princípio ou a prática da santidade, mas ela era influenciada por uma idolatria. Era uma cidade que tinha uma prática constante da idolatria no meio de uma população crescente. Então Paulo, ele instigava, cobrava uma genuína santidade dos cristãos, e não era fácil. Cobrava deles um arrependimento genuíno. Veja, irmãos, viver num ambiente com a cultura de idolatria não era fácil. Verdadeiramente não era fácil. A maior necessidade que nós, como os cristãos que vivemos no mundo idólatra, e essa é a nossa maior dificuldade, é ter uma vida santificada. Uma vida que exala o perfume de Cristo. É uma vida onde nós fazemos a diferença onde nós estamos. Porque ser crente dentro de uma igreja é o mesmo que dizer que nós somos crentes ou um peixe dentro de um aquário. É muito fácil nós sermos crentes no meio de crentes. Difícil é ser crentes no meio de pessoas não crentes. Ser crentes no meio da tribulação, ser crentes no meio da angústia, das lutas diárias, das batalhas. Difícil é você ter a santidade no meio daquelas pessoas que tendem a te destruir, a trabalhar contra a sua identidade cristã. No verso 1, Paulo então ele vai tratar da necessidade do mundo e de ser a pessoa, de ter a necessidade de uma vida cristã santificada. Já a partir do verso 2 até o verso 4, Paulo então vai tratar ele fala novamente sobre os problemas de relacionamento que ele teve com os coríntios, e que de forma ele pede que abram seus corações para recebê-lo. Queridos, é nesse contexto que eu quero tratar com os irmãos, os princípios da santidade. Esse mundo que a gente tem vivido de uma dificuldade extrema, de uma vida santificada. Eu, recentemente, visitando um país do leste europeu, eu fiquei muito preocupado. Eu fui a serviço e aproveitei para fazer um trabalho de missões, um trabalho missionário, e eu tive a sensação de que alguma coisa estava acontecendo e eu desconfiei que eu não estava com todas as informações. Cada país, é muito comum no leste europeu, na Europa, na Ásia, é muito comum os bunkers, vindo da Segunda Guerra Mundial, eles construíram vários e vários bunkers, e no final do ano passado, mais ou menos entre outubro, novembro, eles começaram a reformar os bunkers. E todos os bunkers de alguns países, o governo mandou reformar. E começou a pintar, e foram vários. E eu tive a impressão de que alguma coisa estava acontecendo e a gente do lado de cá, do outro lado do planeta, nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Recentemente, o governo francês mandou preparar os hospitais de uma forma diferente, com estoque de bolsa de sangue.
No mês passado, o governo inglês mandou estocar toda a parte de remédios e de curativos para emergência. Também mandou preparar todos os soldados para uma guerra iminente. E nós começamos a obter informações de que algo no mundo está se movimentando por um caminho diferente daquilo que a gente está imaginando. Mas aonde que está a igreja, aonde que se comporta nós como membros da igreja, num cenário que caminha por uma catástrofe para uma terceira guerra mundial, assim imaginemos nós? Há 52 dias atrás, o líder da OTAN se pronuncia e diz em claro e alto e bom som: a OTAN está preparada para um confronto iminente. Um general do exército americano, num discurso aos seus soldados, diz: estamos claramente de frente a uma batalha inevitável para os próximos meses. Queridos, aonde estamos nós, como crentes, como cristãos, diante de um cenário incerto, com uma vida futura incerta? Onde estamos nós nesse cenário? Muitas das vezes, quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de um futuro incerto, nós nos preocupamos muito mais com os dos nossos do que os dos outros. E eu quero aqui destacar alguns princípios que nós precisamos trazer aos nossos dias sobre a santidade, para que eu possa mostrar para os outros o quanto é importante eu falar de Cristo nesse momento, tanto que é importante eu ter uma vida de santidade para que eu possa mudar a vida do meu próximo através do meu testemunho de uma vida santificada. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que a santidade é a transformação através da consagração. E quando eu falo em consagração, irmãos, parece que ele é um choque na igreja. Nós temos em algumas regiões do Brasil, em especial no Centro-Oeste, as igrejas presbiterianas têm sido assoladas pelas igrejas com as paredes escuras e com as luzes escuras, meia luz. Ela tem varrido os jovens das igrejas. As igrejas presbiterianas têm perdido, em média, 35% dos jovens por esse novo movimento que pseudo-santificação, de adoração a Deus, tem tirado os jovens de dentro das igrejas nesse movimento que tem crescido a cada dia. Para esses jovens, na cabeça desses jovens, esse movimento, na cabeça deles, é de aproximação de Deus, porque essa aproximação é uma aproximação de adoração, de pertencimento a Deus, de que é um caminho de santidade. E ali, queridos, não se lê a Bíblia, não se ora, mas é dança, é pula, as pessoas pulam e gritam, esbravejam. Em nenhum momento a palavra de Deus é levada a sério, mas essas pseudo-igrejas estão lotadas. Aí, queridos, a santidade não é levada a sério. Santidade, queridos, ser santo, o sinônimo de ser santo, não é ser perfeito, não é ser aquela pessoa que está separada da sociedade, não é aquela pessoa que é um ET no meio de uma comunidade. Ser santo é ser separado, é estar a serviço de Deus, pronto para ser utilizado por Deus no meio do povo. Nós, como crentes, no meio da igreja, nós precisamos estar preparados para ser úteis na mão do Senhor, para pregar o Evangelho, para ser testemunha, aqui ou acolá. Não para sermos usados ao nosso bel prazer. Quando nós falamos em consagração,
Aí a gente lembra, né? E eu tenho dito isso em vários momentos. É muito bom quando eu leio a Bíblia, venho para a igreja, mas até a página 1, porque na página 2, quem manda sou eu. Eu leio a Bíblia até onde eu quero, porque quem define o meu futuro e as minhas ações sou eu. Eu não aceito que Deus defina o que eu quero para mim. E a minha consagração a Deus, eu quero um Deus que me sirva. É o famoso Deus self-service, aquele que eu quero agradar a mim mesmo. Eu quero um Deus que me sirva as minhas vontades, os meus desejos. É assim que nós estamos vivendo um relacionamento, queridos, com Deus. Não uma santidade da qual eu consagro a minha vida e coloco a minha vida na dependência de Deus. Eu não sei ouvir. Tem um cântico muito antigo que nós cantávamos: quebra minha vida e faz-a de novo. Deus quebra a sua vida, mas você não aceita. Você canta, mas não aceita. Você louva, mas não aceita. Você lê a Bíblia, mas não aceita. Você vem à igreja, mas não aceita aquilo que Deus quer para a sua vida. Como é que você quer ser santo se você não consagra a sua vida ao Senhor? O princípio da santidade é um relacionamento próximo, íntimo com Deus. Queridos, você pode vir 200 milhões de vezes na igreja. Se você não aceitar aquilo que Deus tem para você, não adianta. A consagração, ela conecta as promessas que Deus tem para nós. Aí, no capítulo 6, olha o verso 16 do capítulo 6, está na outra página. Olha para você ver, capítulo 6, do verso 16. Deixa eu ler para os irmãos. Capítulo 6, verso 16. Que a ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Eu preciso, queridos, entender que nós somos um povo, nação escolhida de Deus. Eu preciso ser separado. Eu preciso testemunhar, eu preciso fazer a diferença. Nós tínhamos um pastor, há um certo tempo atrás, que morava perto de uma igreja, e um dia o pneu do carro dele furou, e ele deixou o pneu lá, e algum presbítero foi buscar o pneu, e aí foi no borracheiro, chegou lá e disse: rapaz, o pastor deixou aqui um pneu aqui, eu vim buscar. E o borracheiro disse: meu irmão, aquele pastor, ele é pastor da igreja? É o pastor da igreja. Meu irmão, aquele homem é muito nervoso, ele só fala palavrão, ele chegou aqui bravo, chutou o pneu aqui, xingou todo mundo. Foi o pastor, foi. Eu não acreditei que ele era o pastor da igreja. Ele é assim lá na igreja? Ele é desse jeito lá na igreja? Não, ele não é, ele é uma bênção. Todo mundo ficou estarrecido. Como pode um pastor ser uma bênção na igreja e ser um mau exemplo fora da igreja? Queridos, nós somos assim, na maioria das vezes. Consagração, queridos, é um elemento ativo de santificação. Eu preciso entender que eu tenho que ter atitudes que dão exemplos de uma vida cristã verdadeira e real. A consagração, queridos, começa pelo arrependimento sincero diante de Deus, de submissão, de dedicação, de amor. Eu faço as coisas da minha vida por amor a Deus, não por barganha.
não por troca, negócio, mas por aquilo que realmente eu sinto diante do Senhor. No capítulo 3, no verso 18 de 2 Coríntios, diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados, porque nós somos o espelho de Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse princípio. Portanto, queridos, a santidade é a transformação através da consagração. Mas eu tenho um segundo princípio a trazer para os irmãos: a santidade é a justificação através de Jesus Cristo. Todo o processo de santificação se baseia no perdão, na simplicidade e aceitação de Deus. Quando eu falo de aceitação, queridos, nós precisamos ser os menores. Nós precisamos ser simples nos nossos afazeres. O cristão, por características, e Paulo deixa exemplos na Bíblia com relação a sermos pequenos, a sermos menores naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter entendimento que é preciso que eu tenha no coração a iniciativa de querer fazer, mas com simplicidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, Paulo trata sobre ser o menor dos apóstolos. Lá em Efésios, capítulo 3, verso 8, Paulo fala sobre ser o menor de todos os santos. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo fala de ser o principal dos pecadores. Paulo está trazendo exemplos, querido, que eu e você precisamos atentar. Tem gente que entende isso como baixa autoestima. Todo crente acha que você precisa sempre ter o melhor de Deus, que você tem que receber ser o mais rico, Não é isso que Paulo está tratando. Paulo está tratando do seu coração, da sua alma, do seu pensamento, no sentido de ser simples diante do Senhor. Eu saber ouvir. Conta-se uma história que um alpinista, com todo o coração altivo, sempre querer ser o melhor, sempre buscava ser o melhor em tudo que ele fazia, nunca ouvia ninguém. Certa vez ele resolveu subir uma montanha, sozinho. Sempre quis ser o melhor e resolveu então subir a montanha, e a montanha, todo mundo disse a ele: querido, não suba, é muito perigoso. Ele então resolveu subir em determinado momento, e o alpinista ele sempre coloca um ganchinho ele corta, ele abre, passa a corda, ele foi subindo, e foi escurecendo, e cada momento ele foi subindo e foi escurecendo. Em um determinado momento, quando ele estava lá no pico, lá no alto, por algum motivo, um dos ganchos soltou e ele então escorrega e vem. Imaginemos nós que a única coisa que ele estava vendo no escuro dessa queda era a montanha passando pelos olhos. A corda trava. Ele então fica pendurado, sozinho, à noite, frio, sem ninguém. Ele então pede a Deus: Senhor, me ajude. De uma forma desesperada. Ele ora a Deus e Deus então fala para ele: se você confia em mim, corte a corda. Senhor, eu estou pendurado. O Senhor olha para ele e diz: corte a corda, se você confia em mim. Acharam o alpinista no outro dia, morto, congelado a 1 metro do chão. Na maioria das vezes, queridos, nós agimos como alpinista. A nossa altivez,
A nossa arrogância é tamanha que nós sempre queremos o melhor e não sabemos entender que o princípio da nossa santidade é sermos simples, é estarmos diante de Deus com simplicidade, é na confiança, é termos um coração contrito, com simplicidade total. A santidade, queridos, começa aí. E interessante que, às vezes, nós nos esquecemos que eu sou e você também é pecador. Às vezes, recentemente eu fui participar de uma programação de uma igreja no norte do Brasil. Eu entrei na igreja, eu até fiquei assustado. Eu determino, no culto, eu olhei e falei, misericórdia, onde é que eu estou? Eu determino. Eu falei, pronto, agora eu vi. Eu determino. Irmãos, quem somos nós para determinar alguma coisa a Deus? Sabe, queridos, em Romanos 7, 25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Eu sou um pecador e preciso entender isso. Terceiro ponto, queridos, e eu já encaminho para o final, a santidade é co-crucificação e co-ressurreição com Cristo. Eu preciso entender isso. E isso, eu entendendo isso, claro na minha mente, a minha vida vai mudar completamente, a minha atitude vai mudar, o meu dia a dia vai mudar, a minha relação com as pessoas vai mudar. Eu preciso entender que Cristo foi crucificado, o sofrimento de Cristo na cruz por mim e por você. Cristo ressuscitou na cruz por mim e por você. Isso é importante. Eu tenho na minha cabeça, certa vez lá em Recife, tem uma cidade, um bairro de Recife, extremamente perigoso. É muito perigoso. Então, às vezes, nós no presbitério, às vezes a gente revezava, e às vezes algum pastor ia pregar, e na entrada do bairro, o carro não entra. E é um bairro que os traficantes ficam na porta, às vezes armado, às vezes não. Então, quando você entrava no bairro, você tinha que deixar o carro na beira da pista. E a igreja de lá, a distância da porta da igreja num bar é menos dessa parede aqui nesse banco aqui. É bem... Só que o bar respeita a igreja. Então, quando o culto começa, o bar baixa o som. E eu nunca me esqueço do momento que eu encostei o carro, fui pregar nessa igreja, e eu deixei o carro e vim caminhando, e é uma distância um pouco longa, e estava vindo 3 traficantes, que todo mundo já conhece, e eu olhei para os 3 e eu falei, misericórdia, Senhor, agora chegou o dia. E eles andam daquele jeito diferente, né? A gente sabe, né? E, irmãos, assim, o sangue some. Aí eles estavam vindo, eu pensei, eu não vou correr, né? Porque se correr é pior, né? Aí estavam vindo 3 e mais 2 um pouco distante, né? Quando eles estavam vindo, eu abaixei a cabeça, eu estava com a Bíblia, eu estava de terno e gravata lá, eles gostam que pregue de terno e gravata. Aí eu falei assim, boa noite, eles, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Jesus ressuscitou, né? Eu falei, ressuscitou. Ele ressuscitou com o Senhor? Eu falei, ressuscitou, meu irmão. Eu pensei, ele vai me matar, por isso que ele está me perguntando isso, né? Aí eu falei, mas sabe por que nós estamos te perguntando? Eu falei, não sei, mas eu não quero saber também não. Aí ele disse, vai em paz, pastor. Assim, bem puxado, né? Eu falei assim, vai em paz, irmãos, né? Consegui me livrar.
Eu nem olhei para trás, mas eu pensei, Senhor, ainda tem mais 2 que estão vindo ali, o desafio é grande. Aí contei os passos, aí andei mais um pouquinho, aí o outro falou assim, os 2, aí eram 2, disse assim, pastor, o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor, o senhor vai para onde? O senhor pensa que o senhor vai aonde? Eu estou pensando que eu vou ali na igreja. Posso ir? Ele disse, Jesus morreu por mim e pelo senhor. Eu falei, morreu. Com a garganta seca, né? Morreu. Ele morreria por senhor hoje? Não, ele já morreu. Tem certeza? Tenho, claro, tenho. E se o senhor morrer agora? Eu falei, rapaz, não precisa ser hoje, mas ele morreu por mim. Então vá em paz, pastor. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu vou falar, nunca mais esqueci esse texto. Ele me deu um texto de 1 João. Ele narrou 1 João e disse para mim assim, no finalzinho, quero te encontrar na volta. Eu preguei nessa igreja pensando na volta, que eu pensei assim, será que eu chego em casa na volta? Mas assim, irmãos, veja só, durante toda a pregação eu fiquei pensando, Cristo morreu por mim, foi a primeira frase que um dos traficantes disse, Ele morreu por mim na cruz e ressuscitou por mim. Eu preciso trazer isso, porque aquele traficante estava no coração. Eu que era crente, às vezes eu me esquecia, Cristo morreu por mim, eu preciso ter isso todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Para que a minha santidade seja praticada dia a dia. Sabe, queridos, a habitação do Espírito Santo em nós é o requisito básico e para isso eu preciso entender o propósito de Deus na minha vida. Ele morreu por mim. Ele viveu por mim. E eu me esqueço disso. Eu me esqueço o quanto Deus me ama. Quanto Ele cuida de mim todos os dias. Eu não sei se foi sexta-feira que o pastor Edinaldo disse aqui no culto da Reforma Protestante, por conta de uma gripe, eu desmorono. E tem gente sofrendo horrores e cantando louvores a Deus. Eu me esqueço que Deus me ama. Acordo pela manhã reclamando. Muitas das vezes Deus... Eu me esqueço os livramentos que Deus tem me dado no dia a dia. Certo dia o pastor Saulo, um amigo de longas datas, diretor do seminário onde eu me formei, estava indo para um evento, pregar numa igreja, por algum motivo se atrasaram, e no caminho o pneu furou do carro, aí, brabo, cuspindo fogo, aí tinham 2 carros, ele acompanhando, viu que o carro da frente estava rápido, ele falou, vou seguir esse carro aqui, porque está passando todo mundo, nós vamos lá. Mas o pneu furou, ele encostou o carro, e não é possível, já estou atrasado e tal, trocou o pneu do carro. Quando eles chegaram lá na frente, aquele carro tinha batido de frente com a carreta. Olha o livramento que Deus deu, queridos. Quantos livramentos Deus tem nos dado no nosso dia a dia, sequer agradecemos a Deus. A santidade requer que reconheçamos o que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando nós obedecemos aquilo que entendemos, aquilo que Deus fez para nós, as minhas atitudes mudam diante de Deus. Muda tudo. E por último, a minha santidade, queridos, é o agente
do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo na minha vida. O agir do Espírito Santo na minha vida, queridos, transforma a minha forma de falar, de pensar e de agir. E isso diz tudo quem eu sou e revela aquilo que eu sou no meu dia a dia. Quando nós obedecemos os impulsos e aquilo que nós temos com desejo maior, como crente que somos, entendemos que o Senhor está em nós. Não há como nós sermos crentes e aí de forma verdadeiramente crentes e agirmos de forma diferente. Não tem como um pé de manga dar frutos de jabuticaba. Não tem. Quando você vê um crente, verdadeiramente um crente, ele vai exalar o perfume de Cristo e vai dar frutos como um verdadeiro cristão. Por isso, queridos, eu quero deixar para vocês claramente que é a santidade que nós precisamos ter, e ela não é, ela é no nosso dia a dia, ela é construída no nosso dia a dia. O trabalho que Deus está fazendo, a obra de Deus, ela não está pronta. Ela é feita no nosso dia, nós estamos em construção. E veja, ela não é fácil. Ninguém está dizendo para você que isso é fácil. Nós lutamos contra a carne. É uma batalha diária. Nós estamos no meio de um mundo mau, pessoas más, pessoas ruins, pessoas que desejam a destruição. São pessoas aí fora que tentam a todo instante, não é mais desejar o mal para você, ele deseja te destruir. Nós temos aí algumas situações que nós estamos vendo. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie o hábito e colha um caráter. Esse é o princípio de um bom cristão. É a mudança de atitude. Eu quero concluir, queridos, que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Abra lá a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, lá no verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E quero complementar que no livro, lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 1, verso 4. Queridos, quero deixar algumas aplicações. A santificação, como eu disse, não é um processo confortável. Ele é doloroso. De fato, nós não devemos esperar tranquilidade, porque é um processo que ainda está em andamento. Nós devemos ter a consciência que, de fato, nós precisamos ser transformados. É a nossa natureza que está sendo mudada. Nós teremos momentos difíceis, momentos de confrontação, que venha de encontro à nossa natureza pecaminosa. Porém, queridos, Deus, de fato, ainda não terminou essa obra. Cristo está nos formando, conforme está lá em Gálatas, os irmãos podem ler depois, Gálatas capítulo 4, está lá no verso 19, e santificar-se, queridos, é ser guiados por Deus. A santificação é nós estarmos prontos a serviço de Deus, como eu disse anteriormente, e nós precisamos, todos nós, tirarmos tempo para orar,
para meditar, para estarmos debaixo da graça do nosso Deus. A santidade nos torna instrumentos úteis na mão do nosso Deus. Nós estamos caminhando para o final do ano. Praticamente nós temos aí 2 meses. Se você for avaliar aquilo que você colocou diante de Deus no final do ano passado, no mês de dezembro do ano passado, avalie o que você colocou de propósito na presença do Senhor e o que você conseguiu. Quantas pessoas você falou de Jesus no decorrer desse ano? Quantas pessoas você foi testemunha de Jesus? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você teve a oportunidade de falar do amor de Cristo? Ou quantas pessoas você impactou? Vou além. O seu testemunho. Quantas pessoas você conseguiu demonstrar quem você é? De fato e de verdade. As suas expectativas em Cristo foram almejadas? Quem é você hoje? Quem é você em relação a você do ano passado? Quais são as suas expectativas para o próximo ano? Os seus planos diante de Deus? Os seus desafios, o que é que você aprendeu? E termino. Você está terminando esse ano mais santificado? Diante do Senhor? Se o Senhor sentar ao seu lado e te fazer essas mesmas perguntas, quais seriam as suas respostas? Você tem maior intimidade com o Senhor no final desse ano? Queridos, não perca oportunidades. Não perca. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Essa semana eu passei um vídeo para o grupo de casais, um vídeo muito simples que me impactou tremendamente. Uma senhora foi entregar uma pizza e ela entregou no endereço errado. Não sei se os irmãos viram. E ela ficou extremamente desesperada. E ela então entregou a pizza no endereço errado e foi lá na casa aonde era para ter sido entregue a pizza corretamente. E ela então toca a campainha e vai falar e começa a pedir desculpa, explicar, e o dono da casa, calma, se acalme. Você conhece Jesus? Como é que está a sua vida com Jesus? Gente, aquilo foi de um impacto. Vamos orar por você. Ele chama a família inteira para orar pela mulher. Queridos, não se trata de pizza. Se trata de um momento oportuno de falar de Jesus para aquela mulher. Uma família com uma vida santificada, compartilhando com uma mulher que estava desesperada. Quantas oportunidades nós perdemos esse ano? De santificar a família, outras famílias e outras pessoas. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Deus maravilhoso, Deus bendito, cá estamos mais uma vez encerrando esse culto, Pai. Nos leve em paz para as nossas casas. Cuide das nossas vidas, dos nossos corações, tire de nós, ó Pai, toda aflição, traga em Pai, traga a nós, nosso coração, a paz, o renovo, traga, Pai, a esperança perdida, traga, ó Pai, as nossas vidas, a esperança de que somente o Senhor é capaz, ó Deus, de trazer dias melhores na Tua presença. Sabemos que há pessoas aqui, ó Deus, aflitas, com coração e mente distante, preocupada com o dia de amanhã,
com a cirurgia, com o emprego, com a dívida, com tantas outras coisas, ó Pai, e às vezes esquecendo que só o Senhor é a solução para tudo. Que eles possam derramar no Teu altar todas essas expectativas e que eles possam colocar em prática, Pai, a dependência e sejam consagrados cada dia mais, que eles possam ter o Espírito Santo agindo no coração de cada um, que eles possam, Pai, ó Deus amado, ter uma vida de intimidade, de dependência, que deixam, Pai, o agir do Senhor na vida deles. Sejam transformados, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, traga o renovo, a paz, e que tenham, Senhor, uma semana abençoada, e que este culto seja, ó Pai, lembrado por eles, para que eles possam ter cada dia mais intimidade com o Senhor. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.